Vamos mais uma lição do livro Contos de Francisco, um livro psicografado, ditado por irmão Ângelo, companheiro de Francisco. A lição A Luz que Cura, lição 50. Éramos insaciáveis, queríamos saber tudo. Eu, particularmente, cansava Francisco com tantas perguntas. Ele nunca dava sinal de esgotamento. Muitas vezes adivinhava nossas dúvidas e se antecipava a elas. Sei o que estão pensando. Como posso eu ter cuidado de tantos leprosos e não me tornar um deles? Exatamente o que pensávamos. A lepra é contagiosa, assim como outras pestes comuns à época e que nem sabíamos os nomes. Francisco tomou conta há muito tempo dos leprosos. Ele se aproximava, abraçava os apóstolos dele, como Ângelo, viravam as costas, tinham nojo, e Francisco cuidava e não adoeceu. Aí Francisco fala: é a luz do amor. Quando senti que amava de verdade meus irmãozinhos doentes e senti coragem de abraçá-los, lembro-me do primeiro. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Senti o amor de Jesus em meu coração. Ao abraçá-los, via que minhas mãos ficavam iluminadas. Não sentia nojo, pois parece que era a luz que tocava neles, como se a luz fossem luvas. Quando pecava, e por isso fiz muita penitência, essa luz desaparecia. Ele percebia que quando ele tinha pensamento ruim ou coisa assim, a aura dele diminuía, porque essa luminosidade é a nossa aura, né? Por isso, algumas vezes fiquei doente, mas nunca a peste. Entendi finalmente porque Jesus dizia àqueles a quem curava: levanta-te e anda. Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Vejam, irmãos, quando pecamos, ficamos sem luz. Quando amamos, ficamos iluminados pelo amor. Esse amor que vem do coração de Jesus é que faz todo milagre. Séculos se passaram. Hoje entendemos as curas feitas através das magnetizações, centros espíritas, né? Mas o remédio, entre aspas, que faz toda a diferença, realmente continua sendo o amor. Olha que ponto chegou Francisco em entender que o amor é que fazia com que ele não adoecesse e que ele curava os outros. Então, o ponto forte da vida dele foi desenvolver, sentir o amor. Ele chegou ao ponto de amar o leproso. E quando às vezes Ângelo perguntava para ele se ele não sentia nojo, e ele falava de quem? E Ângelo falava dos leprosos, dos doentes, tudo sujo, daquele jeito. Ele falou, não, eu não cuido de leprosos, eu cuido de Jesus. Olha a imagem que ele fazia e que nós podemos fazer na casa espírita, por exemplo, cuidar de Jesus, cuidar dos pequeninos. E Jesus dizia: quando fizesses aos pequeninos, a mim o fizesses. Podemos continuar fazendo hoje. Cada irmão que deita ali na maca, cada passo que nós damos, é um pequenino, é uma expressão de Jesus. Então, se lembrarmos disso, fica muito mais fácil amar, energizar e até curar. É o amor de Jesus. Olá, nós vamos falar sobre o livro Contos de Francisco. Pessoas que conhecem Francisco e que leram a sua história, as suas biografias, algumas escritas séculos depois, não têm ideia do que está contido nesse livro. Esse livro foi ditado por Ângelo, que era carne e unha com Francisco. Ele era confidente de Francisco. Ele era o cozinheiro, fazia o pão de manhã e acompanhava Francisco em sua obra. As histórias são lindas e você não vai encontrar em nenhum outro livro o que está escrito aqui. Contos de Francisco. Você vai se apaixonando por Francisco
porque ele vai dando exemplo de tudo aquilo que ele fala. Ele acaba sendo um cristão verdadeiro, é o exemplo mais próximo do próprio Jesus, do próprio Cristo, que ele amava muito. Então ele vai se transformando numa espécie de Cristo. E o importante desse livro é que as histórias são emocionantes, nos levam às lágrimas, e você vai desenvolvendo dentro de si o desejo de ser bom, de ser também um franciscano.